preparamos, vamos viver esta celebração e que seja feliz para todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Os justos viverão eternamente, e a sua recompensa está no Senhor. Os justos viverão eternamente, e a sua recompensa está no Senhor. Justos, aclamai o Senhor. Os corações retos devem louvá-lo. Cantai-lhe um cântico novo. Cantai-lhe com arte e com alma. Os justos viverão eternamente, e a sua recompensa está no Senhor. A palavra do Senhor é reta, da fidelidade nascem as suas obras. Ele ama a justiça e a retidão. A terra está cheia da bondade do Senhor. Os justos viverão eternamente, e a sua recompensa está no Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus, no amor de Cristo. Caros peregrinos, acolhemos hoje uma peregrinação dos missionários monfortinos na celebração dos 350 anos do nascimento de São Luís Maria Grignon de Montfort, tão ligado também à espiritualidade deste santuário. São Luís Maria nasceu no dia 31 de janeiro de 1673. Presida a nossa celebração o Sr. Dom Rui Valério, Bispo das Forças Armadas e de Segurança, e também ele desta família dos missionários monfortinos. Irmãs e irmãos, para mais digna, profunda e intensamente celebrarmos os santos mistérios, neste dia em que a Providência quer que no horizonte da nossa contemplação, da nossa celebração e da nossa festa se encontrem dois heróis da santidade, que é São João Bosco, mas também estes 350 anos do nascimento de São Luís Maria Grignon de Montfort, é tudo razões e circunstâncias e motivos para júbilo, para alegria, mas sobretudo um grande impulso para nos estimular a abraçar a causa da santidade
como São João Bosco e São Luís Maria de Montfort o fizeram. E ambos com um ensinamento que partiu do seu testemunho pessoal, não sozinhos, mas na companhia, na presença e sob a guia da Mãe, a Virgem Santa Maria. É por isso que vamos abrir as portas do coração e da alma a um reconhecimento de que nem sempre nós estivemos disponíveis a esta iniciativa do Senhor. Tantas vezes fomos nós que a quisemos ter. Que o Senhor nos perdoe com a bênção da sua misericórdia. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Oremos. Senhor nosso Deus, que no presbítero São João Bosco destes à vossa Igreja um pai e mestre da juventude, fazei que, animados pelo mesmo amor, nos entreguemos ao vosso serviço, trabalhando pela salvação dos homens. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Leitura da Epístola aos Hebreus. Irmãos, estando nós rodeados de tão grande número de testemunhas, libertemo-nos de todo o impedimento e do pecado que nos cerca e corramos com perseverança para o combate que se apresenta diante de nós, fixando os olhos em Jesus, guia da nossa fé e autor da sua perfeição. Renunciando à alegria que tinha ao seu alcance, ele suportou a cruz, desprezando a sua ignomínia, e está assentado à direita do trono de Deus. Pensai naquilo que suportou contra si tão grande hostilidade da parte dos pecadores, para não vos deixardes abater pelo desânimo. Vós ainda não resististes até ao sangue na luta contra o pecado. Palavra do Senhor.
os que procuram o Senhor. Exalte o coração, exalte o coração dos que procuram o Senhor. Exalte o coração dos que procuram o Senhor. Exalte o coração, exalte o coração dos que procuram o Senhor. Cumprirei a minha promessa na presença dos vossos fiéis. Os pobres hão de comer e serão saciados. Louvarão o Senhor os que o procuram. Vivam para sempre os seus corações. Exalte o coração dos que procuram o Senhor. Exalte o coração, exalte o coração dos que procuram o Senhor. Hão de lembrar-se do Senhor e converter-se a Ele todos os confins da terra. E diante dele virão prostrar-se todas as famílias das nações. Exalte o coração dos que procuram o Senhor. Exalte o coração, exalte o coração dos que procuram o Senhor. Só a Ele hão de adorar todos os grandes do mundo. Diante dele se hão de prostrar todos os que descem ao pó da terra. Exalte o coração dos que procuram o Senhor. Exalte o coração, exalte o coração dos que procuram o Senhor. Para Ele viverá a minha alma, há de servi-lo a minha descendência. Falar-se-á do Senhor às gerações vindouras, e a sua justiça será revelada ao povo que há de vir. Eis o que fez o Senhor. Exalte o coração dos que procuram o Senhor. Exalte o
agora o Senhor. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, Cristo suportou as nossas enfermidades e tomou sobre si as nossas dores. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, depois de Jesus ter atravessado de barco para a outra margem do lago, reuniu-se uma grande multidão à sua volta e ele deteve-se à beira-mar. Chegou então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Ao ver Jesus, caiu a seus pés e suplicou-lhe com insistência: "A minha filha está a morrer. Venha impor-lhe as mãos, para que se salve e viva." Jesus foi com ele, seguido por grande multidão que o apertava de todos os lados. Ora, certa mulher, que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, que sofrera muito nas mãos de vários médicos e gastara todos os seus bens sem ter obtido qualquer resultado, antes piorava cada vez mais, tendo ouvido falar de Jesus, veio por entre a multidão e tocou-lhe por detrás no manto, dizendo consigo: "Se eu, ao menos, tocar nas suas vestes, ficarei curada." No mesmo instante, estancou o fluxo de sangue e sentiu no seu corpo que estava curada da doença. Jesus notou logo que saíra uma força de si mesmo. Voltou-se para a multidão e perguntou: "Quem tocou nas minhas vestes?" Os discípulos responderam-lhe: "Vês a multidão que te aperta e perguntas: quem me tocou?" Mas Jesus olhou em volta para ver quem o tinha tocado. A mulher, assustada e a tremer, por saber o que lhe tinha acontecido, veio prostrar-se diante de Jesus e disse-lhe a verdade. Jesus respondeu-lhe: "Minha filha, a tua fé te salvou." Ainda ele falava, quando vieram dizer da casa do chefe da sinagoga: "A tua filha morreu, porque estás ainda a importunar o mestre." Mas Jesus, ouvindo estas palavras, disse ao chefe da sinagoga: "Não temas, basta que tenhas fé." E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago.
Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus encontrou grande alvoroço, com gente que chorava e gritava. Ao entrar, perguntou-lhes: "Porquê todo este alarido e tantas lamentações? A menina não morreu, está a dormir." Riram-se dele. Jesus, depois de os ter mandado sair a todos, levando consigo apenas o pai da menina e os que vinham com ele, entrou no local onde jazia a menina, pegou-lhe na mão e disse: "Talitá cum", que significa: "Menina, eu te ordeno, levanta-te." Ela ergueu-se imediatamente e começou a andar, pois já tinha 12 anos. Ficaram todos muito maravilhados. Jesus recomendou-lhes insistentemente que ninguém soubesse do caso e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Senhor Dom Manuel, caros irmãos no sacerdócio, irmãs e irmãos, neste dia em que a liturgia nos oferece a celebração da memória de São João Bosco, a Providência quer que se comemore e recorde os 350 anos de nascimento de São Luís Maria de Montfort, autor da famosa fórmula da consagração a Jesus por Maria, que também o fundador dos Salesianos pronunciou e viveu. Dois homens de Deus que se encontraram em tantos aspectos da vida, como esta coincidência na data de 31 de janeiro, que para um foi o dia do nascimento para o céu, em 1888, e para o outro, o nascimento para a vida na história, em 1673. Mas partilharam, sobretudo, os mesmos amores e paixões. Ambos nutriram um ardente amor por Nossa Senhora. Ambos cultivaram um profundo abandono à divina providência. Ambos, convictamente cientes da força do anúncio e do testemunho para a formação contínua dos crentes até à vivência plena em Jesus Cristo. Estes dois gigantes da santidade, que hoje relembramos, também são santos quando contemplam os céus, a lua e as estrelas, obras criadoras saídas das mãos do Altíssimo, e se questionam: que é o homem para que te lembres dele, o filho do homem para com ele te preocupares? E escutam do mesmo Senhor que são todos filhos muito amados e chamados à santidade, a participar da própria condição divina de Deus. E foi essa esperançosa certeza que os mobilizou e motivou a propor caminhos de santidade ao mundo e a cada mulher e a cada homem. A mesma providência que nos oferece essa ligação profunda entre São João Bosco e São Luís Maria de Montfort, também nos proporciona uma maravilhosa palavra que tivemos a honra de escutar, na qual reencontramos a essência do tesouro espiritual e vital de São Luís Maria de Montfort. Por razões de ordem pedagógica, fazendo jus aos hoje celebrados, dessa palavra escutada, elegemos 3 vocábulos que nos iluminam sobre
o que o missionário apostólico de Montfort nos ensinou e transmitiu. E essas 3 palavras sobre as quais vamos refletir são: primeira, corramos; segunda, cruz; e terceira, fé. A primeira palavra é corramos, um convite. Escutávamos na primeira leitura da carta aos Hebreus: corramos com perseverança para o combate. Correr surge familiar ao próprio São Luís de Montfort, sobretudo na sua oração abrasada, que é um dos mais eloquentes escritos proféticos elaborados no cristianismo. Aí, São Luís Maria incita a correr para ir combater o mal do mundo e a sua podridão, mas sobretudo para reformar a Igreja. Ora, só é possível empreender uma ação em jeito de urgência, de corrida, quem possui um coração livre, suave e verdadeiro. Só corresponde ao convite de correr quem não está agarrado a nada, nem é escravo de nenhuma amarra. Correr é expressão da liberdade. E por isso a própria Virgem Maria, a pessoa que no sim faça-se segundo a vossa vontade, respondida ao mensageiro divino, revelou a suprema forma de ser livre. Ela própria correu apressadamente rumo às montanhas até à casa da sua prima Isabel. Nessa ida, não a mobilizava a ânsia de conquistar o mundo, mas movia-a tão só a força da presença do Filho de Deus em si, que em si se fizera homem. Foi essa força da presença de Jesus, do Verbo de Deus em Maria, que a mobilizou a correr da Galileia até à Judeia. Também hoje nós somos chamados a apressarmos o passo, e o que nos deve mobilizar a correr ao encontro da humanidade, das irmãs e dos irmãos, não é e não pode ser a constatação da progressiva perda de fiéis da Igreja ou o estado doentio em que está a cultura e a sociedade, mas a força e o impulso da presença de Jesus nos nossos corações, nas nossas vidas cotidianas, e o desejo disponível de servir a todos, particularmente os que se encontram nas periferias. A primeira palavra, portanto, é corramos. A segunda palavra é cruz. Diz ainda a primeira leitura na carta aos Hebreus: Cristo suportou a cruz, desprezando a sua ignomínia. Deixem-me partilhar convosco uma nota. Nos testamentos dos mais reputados heróis militares, aparece invariavelmente a palavra desprezar. Sobretudo a expressão desprezou a morte, para indicar que era alguém que não tinha medo de morrer. Estes exemplos são inspirados em Cristo. Jesus suportou a cruz com a grandeza do seu amor. Aquela cruz que se tornou lugar de salvação, mas cuja razão de ser foi a terrível culpa da humanidade, o seu pecado de rejeição de Deus. Por isso, a cruz é ignominiosa, foi um não lugar, um retrato da ausência de Deus. São Luís de Montfort, um apóstolo apaixonado pela cruz, dizia em jeito de refrão: que cruz não ter uma cruz? E também, nunca Jesus sem a cruz, nem jamais a cruz sem Jesus. Tanto o amar a cruz como não a temer não pertencem à ordem da natureza. A ordem natural dita que do sofrimento nos devemos libertar e da cruz devemos escapar. Assim,
Acreditamos que não foi pela estrutura da natureza humana que Jesus aceitou ser crucificado no madeiro da cruz, mas foi pela sua condição de filho amado do Pai e apaixonado pelo ser humano. Também nós, pelo batismo, nos tornamos novas criaturas, revestimos-nos de Cristo e fomos constituídos filhos de Deus. E é esta nossa nova identidade que nos move. Se, como diz o povo, é humano errar, é humano ter medo, é humano ser individualista, o Evangelho diz-nos que, no entanto, essa mesma humanidade foi habitada por uma pessoa que amou incondicionalmente até à dádiva da sua própria vida e ressuscitou, venceu a morte e venceu o medo. Acolhamos o convite de São Luís Maria de Montfort e renovemos cada dia o nosso batismo, ou seja, renasçamos esse homem novo que no batismo foi gerado em cada um de nós e tragamo-lo para a luz do dia, em cada gesto, em cada ação e em cada palavra. Primeira palavra, corramos. A segunda, cruz. A terceira palavra é fé. O Evangelho é um magnífico hino à fé. A fé de Jairo e a fé da mulher doente havia 18 anos aparecem, no entanto, não em conceitos abstratos, mas expressa no gesto do tocar. Para a mulher, acreditar traduziu-se no toque da orla do manto de Jesus, o que a curou. Para Jairo, a fé consistia no toque de Jesus à sua filha já morta, trazendo-a de volta à vida. É curioso, quando Miguel Ângelo pintou o teto da Capela Sistina e quis oferecer um monumento à fé, que fez? De um lado, colocou Deus, com o braço e o seu dedo bem projetado na horizontal, dirigido ao homem. Do outro lado está o homem, também com o braço e mão estendidos, em direção ao Senhor Omnipotente. Mas eis a figura da fé. Para tocar o dedo de Deus, o homem precisa de esticar um pouco o seu próprio dedo e tocar naquele do Senhor. Eis a fé. É uma questão de toque, de ser tocado e de tocar. São Luís de Montfort cultivou muito a sabedoria do toque. Sem receio nem complexos, tocava em cada rosto, em cada chaga, em cada vida, em cada degradado. Quem é que não se emociona ainda hoje com o episódio de Dinã, quando uma noite, regressando à casa paroquial, depois de um cansativo dia de missão e encontrando na berma da estrada um pobre mendigo, pegou nele, pô-lo aos ombros e aos gritos batia à porta da mesma casa sacerdotal onde estava hospedado: abria Jesus Cristo. Ou então, quando a sua primeira discípula, Maria Luísa Trichet, uma jovem da nobreza de Poitiers, o procurou para ser sua discípula. São Luís não a enviou para um convento, onde na cela se prepararia para os votos, mas pô-lo a servir no chamado Hospital General daquela cidade, onde eram albergados toda a espécie de doentes, de mendigos e até gente de má vida. Era preciso tocar Cristo e deixar-se tocar por Ele, cuja carne continua a dilacerar nas feridas daqueles corpos moribundos e daquelas almas desesperadas. O toque foi o gesto que Jesus praticou tantas vezes, quando tocava em doentes e outros deserdados, e até mesmo em pessoas já mortas, que indica esse toque, superação de fronteiras, mas representa igualmente a inauguração de novos tempos. Assim sucedeu quando o Verbo eterno do Pai tocou a natureza da própria humanidade. São Francisco de Assis inaugurou a reforma da Igreja quando, nos arrabaldes de Assis, desceu do cavalo e tocou naquele irmão leproso.
Hoje, nós próprios somos chamados a ser promotores do toque da humanidade com Deus. Enquanto isso não acontecer, não haverá realismo, nada é concreto. De facto, caras irmãs e irmãos, ninguém é tocado por uma ideia ou por conceitos abstratos. Só uma pessoa viva possui essa capacidade de nos tocar e de nos transmitir a sua força. Sejamos, pois, no mundo, este toque de Deus. Permiti-me terminar homenageando o que nos últimos tempos foi, segundo o meu conhecimento, uma das maiores homenagens à fé cristã, como toque, numa ação praticada por um capelão militar que trabalha e serve num hospital das Forças Armadas. Durante a pandemia, onde toda a gente estava em confinamento e onde era impossível sequer aproximar-se uns dos outros, esse capelão viveu uma autêntica pastoral do toque. Quando visitava diariamente os doentes acamados e devidamente equipado com um fato protetor, ainda colocava em cada mão diversos pares de luvas para poder na mão de cada um. Depois, à medida que ia passando pelas diversas camas e ia tocando a mão dos doentes ou o seu rosto, ia retirando as luvas uma a uma. Tocar é deixar-se tocar, é renascer e viver. Eis a forma de anúncio e testemunho que ontem, como hoje, é necessário. O anúncio tocante, um testemunho que toca os corações. Foi esse o estilo de São Luís Maria de Montfort, que por isso nos mostrou o horizonte da total consagração a Jesus por Maria. São Luís Maria Grignon de Montfort, São João Bosco, Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós, zelai pelas nossas famílias, protegei a humanidade. Amém. Temos a alegria de acolher hoje na nossa Assembleia um casal que celebra as suas bodas de prata, Flávio Braga e Natasha Romana, que casaram há 25 anos em Caldas Novas, no Brasil, e vivem na paróquia da Parede. Ocorrendo o aniversário da celebração do sacramento do matrimónio, em que o Flávio e a Natasha uniram as suas vidas com o vínculo indissolúvel, vós desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes, a fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina. Orai ao Senhor no íntimo do vosso coração. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, para que, entregando um ao outro estas alianças em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento, por Cristo nosso Senhor. O Senhor vos guarde em todos os dias da vossa vida. Seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade,
e encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos. Por Cristo nosso Senhor. Em nome do Santuário, o Sr. Bispo entrega a esta família um sinal do Imaculado Coração de Maria, que aqui se revelou como refúgio, como caminho que nos conduz até Deus. Oxalá este sinal vos recorde sempre isso no vosso caminho. Muitos parabéns. Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom. 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 Irmãs e irmãos, Jesus continua a passar fazendo o bem e ensinando que a fé cura e transforma, salva e ressuscita. Peçamos ao Pai com humildade que nos escute, dizendo a cada intercessão: atendei-nos, Senhor. Para que os bispos, apóstolos de cada diocese e os presbíteros, animadores da vida cotidiana das comunidades, sejam homens ardorosos, incansáveis e repletos da força de Deus, oremos. Atendei-nos, Senhor. Para que a humanidade progrida nos valores ensinados por Jesus, ao atender um chefe aflito e curar uma doente desenganada, ou ao ressuscitar uma criança, pegando-lhe na mão, oremos. Atendei-nos, Senhor. Pela paz no mundo, em especial pelas vítimas do conflito na Ucrânia, para que o Senhor ensine o mundo a amar a paz, a construí-la e a defendê-la. Oremos ao Senhor. Atendei-nos, Senhor. Para que os cristãos ponham de parte todo o pecado e corram com perseverança para os combates do dia a dia, com os olhos em Jesus, firmes na fé que receberam, oremos. Atendei-nos, Senhor. Para que junto dos discípulos de Jesus que mais sofrem, haja sempre alguém que os alivie e lhes fale daquele que suportou a cruz, sem se deixar abater pelo desânimo, oremos. Atendei-nos, Senhor. Para que as famílias de todas as paróquias recorram a Jesus na doença, na aflição e nas lágrimas e sintam que Ele sabe acolher quem sofre, oremos. Atendei-nos. Deus, nosso Pai, escutai as nossas súplicas e fazei de todos nós testemunhas da fé. Por Cristo nosso Senhor.
Orai, irmãs e irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba ao Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e toda a Santa Igreja. Olhai, Senhor, para os dons que colocamos sobre o vosso altar, na comemoração de São João Bosco e por estes santos mistérios que lhe alcançaram a glória, concedei-nos o perdão e a paz. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte, por nosso Senhor Jesus Cristo. Ao celebrar hoje a memória de São João Bosco e a comemoração de São Luís Maria de Montfort, a vossa Igreja exulta de alegria, porque a fortaleceis com o exemplo da sua vida, a instruís com a sua palavra e a protegeis com a sua intercessão. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e a ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade,
em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, São João Bosco, São Luís de Montfort, os santos pastorinhos Francisco e Jacinta Marto, e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Num só coração e numa só alma, ousamos dizer como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz. Felizes os convidados a tomar parte na ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis a minha morada, mas dizei a minha palavra e será satisfeita.
que tenham vida e a tenham em abundância. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Louva minha alma o Senhor. Louvarei o Senhor toda a minha vida. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Feliz o que tem por auxílio o Deus de Jacó, o que põe a sua confiança no Senhor seu Deus. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Que fez o céu e a terra, o mar e quanto neles existe. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eternamente fiel à sua palavra, faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância.
O Senhor dá liberdade aos cativos. O Senhor dá vista aos cegos. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Senhor, aumentai a nossa fé, aumentai a nossa fé. Senhor, aumentai a nossa fé, aumentai a nossa fé. Pela fé, Abraão confiou em Deus e na sua promessa, e partiu sem saber para onde ia. Senhor, aumentai a nossa fé, aumentai a nossa fé. Oremos. Nós vos pedimos, Deus Todo-Poderoso, que a participação na mesa celeste, ao celebrarmos a festividade de São João Bosco, confirme e aumente em nós o poder da vossa graça, para que, observando os vossos mandamentos, conservemos intacto o dom da fé e sigamos fielmente o caminho da salvação. Por Cristo nosso Senhor. Faço agora a bênção dos objetos religiosos.
Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Bendito seja o nome do Senhor. Glória e para sempre. O nosso auxílio vem do Senhor. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Com votos da continuação de um santo dia, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Com doces palavras mandou-nos rezar a Virgem Maria para nos salvar.